pessoal, beleza? Só umas entradinhas aqui, ó. Só entrada com coerência, assim, entendeu? Ó, assim, esse tipo de entrada, pessoal, eu passo assim, para quem tá começando, entendeu? Pessoa que já tá há algum tempo no gráfico também e ele não consegue identificar regiões, entendeu? Use sempre a fraqueza ou a força do preço a favor da sua leitura, entendeu? Como assim? Use como uma confluência a mais. Ou essa entrada aqui mesmo, ó. Essa entrada aqui é uma entrada que não tem como. Esse preço tem que ser compra, você entendeu? O que eu identifiquei aqui, ó? Identifiquei o seguinte, ó. O preço, ó, ele forma uma dupla aqui e reverte. Quando ele reverte forte, ó. Ele rompe dois comandos, ó. Ele rompe esse comando aqui, ó, e rompe esse comando. E rompe a abertura do preço aqui, ó. Você entendeu? Então ele age forte na venda. Agora a venda desce forte, ó, toca nesse posicionamento, aonde eu tenho muita compra entrando aqui, ó, e revertendo o preço. Quando a compra tenta agir, ó, a venda tenta agir de novo, ela faz isso, ó, demonstra fraqueza e o preço reverte. Eu tenho muita compra aqui, nesse pavio, reverter na compra. Quando a venda vem agir, ela age com fraqueza e o preço reverte para a compra. Você entendeu? Quando eu vi esse preço aqui, ó, ele rompe forte, aí a próxima vem, ó, tenta romper essa região, toca aqui bem na abertura desse preço, retrai e fica aqui, ó, nessa fraqueza. Você entendeu? Não existe isso aí, ó. O preço ele toca aqui e se mantém aqui, ó, numa região de fraqueza. Depois de muita força de venda, o preço demonstra fraqueza em regiões de fraqueza e já tocou no posicionamento abaixo. Quem empurrou esse pavio aqui, ó, foi a compra, empurra e ele reverte o preço e dá mais uma compra. Quando o preço vem trabalhar na venda, o que ele faz? Demonstra fraqueza, o preço reverte. Aqui ele demonstrou fraqueza, ó. Tem que ser compra isso aqui, ó. Você entendeu? Começa a identificar o preço assim, ó, de maneira simples. Essa daqui, ó, essa daqui não existe, ó. Entrei para venda. Não é que ela tem que retrair, ela tem que ser venda. Eu deixei sair da região porque é bom para você ter uma margem. O que você vê aqui, ó? Ó, você via muita compra aqui, ó. Olha o preço aqui, ó. Ele age com muita força. A venda entra na ponta desse pavio, ó. Entra e empurra. Quando ela empurra, o preço tenta agir de novo na compra, ó, e reverte. Você entendeu? Aí o preço reverte para a compra e sai da região. Ele saiu. Agora ele volta para a região. Quando o preço volta para a região, ele tenta agir na compra, ó, retrai e o preço rompe. O que você vê com isso? Que a compra, ó, ela vem perdendo volume, tá vendo? Ó. Quer ver? Ó, a compra era tudo isso aqui, ó. Isso aqui era tudo compra. Ela perde sua força, o preço reverte. Quando ela age para romper, o preço volta para dentro da região de reversão, tenta sair, retrai, ó, fica dentro, o preço reverte. Quando eu cheguei nesse gráfico aqui, ó, o preço tinha feito isso aqui, ó. Foi lá, tocou e retraiu. Eu fiquei aguardando esse preço aqui sair lá, ó. Por quê? Porque esse preço aqui, ó, ele toca aqui nessa região e não sai do pavio da compra, que reverteu uma vela de força. Entendeu? Porque ela rompe esse fundo aqui, ó. Então a compra demonstra fraqueza, o preço age com vela de força de venda. Essa compra veio, tocou lá, ó, e retraiu, ficou dentro. Eu fiquei aguardando ela fazer isso, ela não fez, porque ela foi para baixo. Aí você fica quieto. Foi para baixo, retraiu e fechou dentro, ó. Demonstra fraqueza em região de fraqueza de compra com reversão, vela de força. Essa vela aqui tem que ser venda. Você aguarda ela fazer isso, ó, sair da região. Aí você entra de venda aqui, ó. Você já tem venda aqui, ó. Venda com reversão. O preço sai, ele volta para dentro da região, tenta sair, retrai, rompe. Demonstrou fraqueza. Venda. Beleza? Sempre usa
a fraqueza, a força do gráfico sempre a favor da sua leitura. Você entendeu? Olha bem, isso aqui tem condições. O preço demonstra força, ele veio com muita força. Ele rompeu um comando, que é um lote, outro comando, que é um lote. É uma vela de força. Agora ele age de comando, ó, continua um comando. Toque e sente, ó, tocou e sentiu, ó, ficou aqui. Ó, isso aqui é fraqueza de venda, com reversão. Ó, ele toca aqui, ó, onde o preço tenta agir na venda, retrai e reverte. Entendeu? Como é que o preço está aqui? Ó, ele faz isso, ó. Tá com força de alta aqui, ó. Né? Beleza? Essa daqui, pessoal, é basicamente igual essa vermelha aqui, ó. O preço se confirma dentro. Ó, é uma confirmação. Ó, bem básico mesmo para você pegar a manha. O que você analisa aqui? Ó? Tinha a última venda que saiu da região. Ó. Agora a compra volta. Ó, a compra volta. Ela rompe os posicionamentos de reversão, invadindo essa região aqui, ó, de reversão para compra. Então, o preço volta. Aí a venda vem agir, ó, ela toca nesse posicionamento aqui abaixo, ó. Ela toca aqui, ó, nesse posicionamento, retrai e se confirma dentro. Eu saí de abertura aqui, ó. Aí ela pagou. Para confirmar que ela foi, né? Ela fez isso, ó. Foi lá em cima, retraiu, se manteve aqui, ó. Quando ela nasceu aqui, saiu de novo, eu entrei de compra aqui, ó, para confirmar, ver se era compra mesmo. Mas o foco principal, o que que é? Essa compra aqui, ó. Porque o preço volta para compra, volta de região de compra, a venda tenta sair, ela toca nos fundos, retrai e se mantém dentro, ó. Você entendeu? Ela se mantém acima também, ó. Ó, ela se mantém acima. Tá vendo o posicionamento? E dentro de um fundo. Já tocou aqui, ó. Você entendeu? Tem que ser compra essa vela. Só que se você tiver que ela fizer isso, ó, aí você entra mais para baixo, que é para ter uma garantia, né? Beleza? Ó. Essa aqui foi a primeira, ó. Eu saí de abertura. E aí quando ela nasceu e buscou, eu entrei de novo, ó. E olha o que aconteceu. Foi embora. Beleza? Então fica sempre de olho. Essa daqui, ó, existe entradas, pessoal, com risco, tá? Existem entradas com risco. Depois eu vou mostrar para vocês algumas entradas que teve risco ali. Você entendeu? Mas tem entrada que se você esperar ela fazer o que você quer, não existe risco. Ó, presta atenção nessa entrada aqui. Ó. O que você tem aqui forte? A compra vem muito forte. Ó. Muito forte, muita compra, né? Muita compra. A venda demonstra fraqueza e a compra continua forte. Ó. Beleza. Quando chega aqui em cima, ó, ela fecha dentro dessas regiões e o preço reverte. Você vai entrar para reverter? Não. Ela está vindo muito forte, aguarde o preço trabalhar. Entendeu? É venda, mas deixa quieto, deixa o preço trabalhar. Beleza, então você tinha muita compra e o preço reverteu. Ele se manteve dentro de regiões aqui, ó, de venda, com reversão. Ó, pavio de venda, pavio de compra revertendo o preço, pavio de compra revertendo o preço. Então ele chega aqui dentro, ó, e fecha e o preço reverte. Agora é a hora. Ó. O preço vinha muito forte na compra e agora ele reverte. Ó, ele trabalha na compra, toca nas regiões do fundo, retrai, demonstra fraqueza. Você vai entrar? Não, porque o pavio é comprido, ele sai um pouquinho aqui, ó, da taxa dividida. Agora ele age de novo, ó, toca e retrai de novo. Ó. Nota-se que ele não... Ah, é porque é da simetria? Não. Você vai entender o seguinte, ó, esse preço foi até lá e retraiu. Agora ele nasce aqui, ó, vai até, é o máximo que ele conseguiu chegar. Esse preço aqui, ó, ele não consegue atingir nem o máximo da primeira compra depois da venda. O que quer dizer com isso? O preço não consegue agir. Eu tinha muita compra. Depois que o preço reverte, a compra não consegue mais sair da região. Nem lá do fundo e nem de momento. Eu aguardei o preço nascer aqui, ó, e buscar de novo. Ó. Quando eu entrei aqui, ele retraiu. Tem que ser venda. Por quê? Porque eu tinha muita compra. Agora a compra
não consegue sair. Depois que o preço reverte, a compra não consegue mais agir na região. Então eu tenho uma dupla posição demonstrando muita fraqueza e o preço não consegue sair nem da primeira compra após reversão. Ó, reversão, primeira compra. O preço foi até ali, parou. Agora ele foi até ali, parou e retraiu. Demonstrou mais força no volume? Demonstrou, mas ele não sai dali. Ao nascer e buscar de novo, é venda. Beleza? Ó. Tem que fazer o que você quer. Aí você vai olhar lá para trás, o negócio tá feio para compra lá. É só venda, ó. É só venda, ó. Só venda. O preço não consegue sair da região. E ele demonstra fraqueza. Depois de muita compra, a compra demonstra fraqueza após uma reversão. Beleza? Ó, entrada com risco. Essa daqui, ó. Eu entrei lá em cima. Mas por que ela tinha risco? Deixa eu ver se ela tem limpo aqui, ó. Qual que seria o risco? Que o risco aqui seria esse, ó. Esse preço aqui ele vem formando fundos acima de fundos. O último fundo que ele forma é esse daqui, ó. Ele forma um fundo em cima, ó, de regiões rompidas, você entendeu? E acima desse fundo aqui, ó. Então ele forma um fundo bem acima. Então, entre aspas, o preço, ó, você vai entender o seguinte, o preço aqui, ó, ele estava assim, agora ele está assim, ó, entendeu? Porque ele forma um fundo mais acima, dentro, ó, de região de compra. Você entendeu? Ó, eu tenho aqui, ó, uma taxa dividida de fundo. Ó, eu tenho aqui, ó, reversões, velas de força, novas posições. Então ele está agindo com força. O que me fez fazer abrir de venda aí? E aqui existe um risco, ó, porque esse preço que vem aqui embaixo na venda retrai, o preço reverte, ó. Ele vai lá em cima, tocou. Só que essa vela nasce no gap aqui, ó. É muito perigoso quando um preço nasce no gap para baixo. Ele há uma grande chance dele estourar para cima. Mas o que eu vi aqui, ó? Esse preço aqui, ó, quando ele nasce aqui, ó, ele vai toca ali em cima, ó, existe fraqueza com reversão. Quando a compra tenta agir, ó, ela retrai, se mantém dentro e o preço já desce uma vela de força, romper no fundo. Aqui, ó, tem outra vela de força. Aqui, ó, que é um comando que vem de um preço fechado, é a famosa taxa dividida, né? Ó. Então tem fraqueza com reversão, a compra tenta agir, retrai, o preço reverte. O preço vem fazendo compra aqui, ele forma um fundo acima com muita ação de compra na venda e revertendo o preço. Então eu falei, ele nasceu no gap, é perigoso, mas se ele nascer e buscar lá em cima, ó, onde eu tenho defesas importantes, né? Ó, tem muita fraqueza de compra. Para todo efeito o preço aqui está fechado, você entendeu? Então quando ele foi lá em cima eu entrei de venda e aí ele pagou. Beleza? Essa daqui, pessoal, é uma outra entrada com risco, tá? Por quê? Ó, essa vela aqui é um comando, ó. Após o preço demonstrar fraqueza na venda, o preço sobe um comando, ó. Ele sobe. Toca na região e retrai. Aí o preço tenta sair, ó, ele vem aqui embaixo, ó, retrai, ó, e fica acima. O preço aqui, ó, ele vem fazendo compra. A venda tentou agir e se confirmou acima da região aqui, ó. Você entendeu? E esse preço aqui pode fazer isso, ó, e vir aqui embaixo, ó, retrair e romper. Por causa da força que vem aqui, ó. Entendeu? Mas eu entendi o seguinte, ó, entre aspas, para mim essa compra for lá, ó, toque e retrai, ó. Aí a venda tenta sair, ó, na compra, né? O preço tenta sair na compra, retrai e reverte, ó. Você entendeu? Então o preço está conseguindo sair aqui, ó. Ele tentou sair na compra, retraiu. Tentou sair, reverteu. Quando ele nasceu aqui, buscou de novo a região aqui, ó. Porque eu tenho aqui, ó, taxas divididas, primeiros registros, ó, que vem de preço fechado, muita fraqueza na compra com reversão.
Então, quando ele nasceu, que buscou ali, ó, de primeira, eu entrei de venda, mas sabendo dos riscos, tá? Ó, eu entrei em cima, beleza? Então, quando você estiver no gráfico, você tem que saber que muitas entradas têm os seus riscos, por isso que você tem que aguardar ela fazer o que você quer, né? Eu aguardei ela fazer o que eu quero. Eu vi os riscos aqui, vi o risco nesse topinho mais acima, dentro de regiões, e pior, o preço nasce no gap nos 50% da vela aqui, ó, da última compra, que é um comando, ela nasce no meio da compra. Mas só que ela nasceu e fez isso primeiro, ó, pra cima. Ela nasceu e fez isso primeiro, ó, e eu entrei bem aqui em cima. Mas sabendo do risco, tá? Então, agora esse tipo de entrada aqui, ó, aqui não existe risco, aqui já é venda aqui mesmo. Só que eu estou aguardando ela buscar de novo a região onde ela já vem demonstrando fraqueza, entendeu? Se ela vir buscar aqui dentro do tempo, no pico, esquece, que não existe risco não, beleza? Essas aqui também, ó, se confirmou dentro, você entendeu? Ó, aqui não existe. O preço sai da região, agora ele volta para a região. Ele rompe o posicionamento e volta para essa região mais de cima aqui, ó. Então a compra voltou para a região. Agora a venda tenta romper de novo, ó, retrai e confirma dentro. Essa vela aqui tem que ser compra. Só aguarda ela descer aqui assim, ó, para te dar uma margem. Compra. Tanto é que ó, o preço foi embora, entendeu? Claro que você tem que estar com a leitura afiada para você entender, né? Esse aqui também. Esse aqui não existe risco, a mesma coisa. Ó, o preço saiu, voltou, se confirmou venda. Agora ele fecha dentro da região de fraqueza de compra com vela de força. Fechou dentro. Ó. Já foi, tocou, sentiu. Ela só veio buscar esse pavio aqui, ó. Fechou, venda. Beleza? Bora pra cima.